Saudações alunos, disciplina Gestão Financeira e Orçamentária, aula 14, Decisões de Financiamento, primeira parte. Nessa primeira parte das decisões de financiamento, nós vamos falar sobre a estrutura de capital. Aqui nós temos a representação de um balanço, onde você tem o ativo, e do lado direito você tem o passivo, que é dividido em passivo circulante, passivo não circulante, além do patrimônio líquido. A soma do passivo circulante com o passivo não circulante é o capital de terceiros injetado na empresa. E o patrimônio líquido é o capital próprio. O passivo circulante é o capital de curto prazo e o passivo não circulante somado ao patrimônio líquido é o capital permanente e de longo prazo. Existem algumas abordagens para se tratar da estrutura de capital. Um exemplo é a abordagem tradicional da estrutura de capital. Essa abordagem parte da premissa de que uma empresa pode combinar suas fontes de financiamento de tal forma que minimize seu custo de capital e maximize sua riqueza. Aqui nós temos a representação, que será exposta no slide seguinte, do custo médio ponderado de capital, analisando o capital próprio e o capital de terceiros, objetivando o melhor grau de alavancagem. Então aqui nesse gráfico nós temos os custos e a alavancagem. Aqui nós temos o capital próprio, a curva do capital próprio e a curva do capital de terceiros. Então, segundo essa abordagem tradicional, existe um ponto onde o custo é o mínimo possível, considerando essa estrutura de capital dividida entre capital próprio e de terceiros. Uma outra abordagem é a abordagem MM, que fala que o custo total de capital não se altera, mesmo que haja alteração do nível de alavancagem, pois não existe uma estrutura ótima de capital. A representação dessa abordagem de MM fala o seguinte: existe aqui a linha do capital próprio, a linha do capital de terceiros e o custo não se altera, né? Ele tem aqui uma constante porque não existe uma estrutura ótima de capital. Alavancagem financeira. A alavancagem financeira ocorre quando o capital de terceiros produz efeitos sobre o patrimônio líquido, que será representado aqui de forma a ficar mais claro. Então, a alavancagem financeira é favorável quando o recurso que é captado de terceiros provoca um aumento do patrimônio líquido, ou seja, o capital que eu pego de terceiros, quando injetado na empresa, faz com que os ativos da empresa aumentem, aumentando consecutivamente o patrimônio líquido. Essa é uma estrutura ótima, né? Isso aqui é uma situação que se deseja. Existem alguns casos onde a alavancagem financeira é neutra, ou seja, o capital de terceiros injetado na empresa não produz efeito nenhum sobre o patrimônio líquido. E tem o caso da alavancagem financeira desfavorável, quando o capital de terceiros faz com que haja uma redução do patrimônio líquido. O retorno do investimento é gerado pelos ativos que são financiados pelos capitais próprios e de terceiros. Para aumentar a riqueza dos acionistas ou sócios, o retorno sobre o ativo total deve ser superior ao custo do capital próprio de terceiros. Então, o que acontece? Você pega o recurso de terceiros, sejam de alguns investidores particulares ou mesmo financiamentos de banco, e o objetivo dessa captação de recursos é que haja um investimento na empresa e que os ativos da empresa aumentem numa proporção maior do que esse custo que eu tenho desse capital de terceiros. Ou seja, o retorno que você tem que ter sobre o ativo deve ser maior do que o juro que você vai pagar aos terceiros pelo empréstimo. Aqui nós temos uma situação hipotética. Analise a demonstração do resultado sob duas hipóteses. Na hipótese A, o ativo total no valor de 500 mil é financiado integralmente pelo capital próprio. E na hipótese B, 60% do ativo total é financiado pelo capital de terceiros e 40% é financiado pelo capital próprio. Aí nós temos a situação onde houve 1 milhão em vendas, 300 mil em custo de produtos vendidos, 700 mil de lucro bruto, 500 mil de despesas administrativas de vendas, perfazendo um lucro antes do imposto de renda e juros de 200 mil. São utilizadas as seguintes equações para medir a rentabilidade do ativo e do patrimônio líquido. Aqui eu tenho o RAT, que é o retorno sobre o ativo total, que vai ser igual ao lucro depois do imposto de renda e antes dos juros, dividido pelo ativo total. E o RPL, que é o retorno sobre o patrimônio líquido,
que é igual ao lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. De acordo com as condições da hipótese B, 60% do capital total financiado por terceiros seria apurado o lucro líquido como segue. Então eu tenho lucro antes do imposto de renda e juros 200 mil, aí eu tenho 300 mil reais, que é referente aos 60% do capital, eu tenho que pagar juros, pois eu captei isso de terceiros. Então eu tenho 300 mil vezes 35%, dá 105 mil. 200 mil menos esses 105 mil, 95 mil. E aí eu tenho um imposto de renda de 25%, 23.750. E um lucro líquido de 71.250. Lembrando que esse imposto de renda de 25%, ele é calculado sobre esse lucro aqui de 95 mil. Bom, demonstração do resultado ajustado comparando hipótese A e B. Lembrando que na hipótese A o capital é 100% financiado pelos próprios sócios da empresa e na hipótese B o capital é financiado em 60% por terceiros. Então eu tenho o lucro é 200 mil, depois eu tenho o imposto de renda de 25% aqui e aqui também. O lucro depois do imposto de renda e antes dos juros de 150 mil. Aqui juros, só vou pagar juros na hipótese B, porque na hipótese A o capital é 100% do sócio, então dá 105 mil. Imposto de renda sobre juros, 25%. O que são esses 25% aqui? A legislação brasileira te dá um desconto sobre o imposto de renda na mesma alíquota de 25%, calculado sobre o valor que você paga de juros. Então, 25% desses 105 mil dá os 26.250. E esse valor você pode descontar aqui do que você pode se creditar para poder apurar seu resultado. Então, o lucro líquido na hipótese A deu 150 mil e na hipótese B, 71.250. Na hipótese A, o patrimônio líquido é de 500 mil e as rentabilidades são as seguintes. Então, eu tenho o retorno sobre o ativo total é igual ao lucro depois do imposto de renda e antes dos juros, que deu 150 mil, dividido pelo ativo total, que é 500 mil, que dá 0,30 ou 30%. E o retorno sobre o patrimônio líquido é igual ao lucro líquido, que nesse caso aqui foi o mesmo valor, dividido pelo patrimônio líquido. Já que o capital é 100% integralizado pelo sócio, o patrimônio líquido é igual ao ativo total. Então, 150 mil dividido por 500 mil dá 0,30 ou 30%. Já na hipótese B, o capital de terceiros é 300 mil e o patrimônio líquido é de 200 mil. As rentabilidades são as seguintes. Então, o retorno sobre o ativo total vai permanecer igual, porque o lucro é o mesmo e o ativo total é o mesmo. O que vai mudar é o retorno sobre o patrimônio líquido. Por quê? O patrimônio líquido agora é só de 200 mil, uma vez que os outros 300 mil são capital de terceiros. E o lucro líquido também vai diminuir em virtude do juro que eu tenho que pagar. Então, 71.250 dividido por 200 mil, 0,35625 ou 35,625%. Notem que o lucro líquido diminuiu, só que o investimento do sócio também era menor, o que no final das contas deu um retorno maior. Aqui nós temos a demonstração do resultado desdobrado da hipótese B. Então aqui nós temos o capital próprio, que é 40%, aqui o capital de terceiros 60%. O que foi feito é a divisão de todas essas contas nessa proporção de 40 e 60. Então o lucro total foi 200 mil, 40% de 200 mil dá 80 mil, que é referente ao lucro do capital próprio. Então 80 mil menos 25%, que dá 20 mil, 60 mil. Não tem pagamento de juros nem de imposto, nem do ganho que eu tenho do imposto de renda, porque o capital é próprio, então dá 60 mil. Em relação ao capital de terceiro, 120 mil, 25% de 120 mil, 30 mil, que dá um lucro depois do imposto de renda e antes dos juros de 90 mil, juros 105 mil, aquela diferença que eu tenho aqui de 25% sobre o juro que eu pago dá 26.250 e o total 11.250. Na soma dos dois aqui eu tenho 71.250.
O grau de alavancagem financeira é calculado pela seguinte fórmula. O grau de alavancagem financeira é igual ao retorno sobre o patrimônio líquido dividido sobre o retorno do ativo total. Lembrando que nós já tínhamos exposto, se esse grau de alavancagem financeira for igual a 1, a alavancagem financeira é nula. Se for maior do que 1, é favorável. Se for menor do que 1, é desfavorável. Utilizando os dados do exemplo anterior, hipótese A e hipótese B, eu tenho, na hipótese A, 30% dividido por 30%, porque o retorno sobre ativo total e o RPL foram iguais, eu tenho uma alavancagem nula. Na hipótese B, o retorno sobre patrimônio líquido 35,625 dividido pelo retorno do ativo total 30% dá 1,1875. Nesse caso, o grau de alavancagem financeira foi maior que 1, uma alavancagem positiva. O grau de alavancagem financeira de 1,1875 significa que a alavancagem financeira é favorável em 18,75%. Ou seja, o capital de terceiros está contribuindo para gerar um retorno adicional de 18,75% a favor do acionista, o que é o ideal quando se fala de uma decisão de financiamento e de uma estrutura de capital entre capital próprio e capital de terceiros. A referência dessa aula, mas acaso hoje, Administração Financeira e Orçamentária em sua 11ª edição, editora Atlas de São Paulo.